Opa! Bem, amigos e amigas da Brava, falamos ao vivo de Hockenheim, Alemanha, de onde você vai acompanhar em todas as suas emoções mais uma live sensacional da Academia do Ar 360. Hoje nós trazemos convidados especiais para falar de assuntos muito importantes para o nosso setor de refrigeração e ar-condicionado. Oh, calma que eu fiz um erro. Aí, estava acompanhando pelo celular e ia dar redundância, né? Então, nós temos hoje o prazer de anunciar que nós recebemos o apoio institucional da FENEM, Federação Nacional dos Engenheiros Mecânicos e Industriais. É uma satisfação. Fica aqui o meu abraço ao presidente, o nosso querido amigo, engenheiro mecânico Marco Aurélio Cândia. Obrigado pelo convite. E não menos importante, mesma magnitude, hoje nós temos aqui a presença do presidente executivo da Abrava, que é o meu colega, o engenheiro Arnaldo Basile. Nós vamos discutir hoje alguns aspectos relevantes sobre o comportamento do mercado, as perspectivas para 2021, né, para a gente fazer um fechamento de ano bom, quais são as tendências de mercado até o final do ano e para o ano de 2022, o que nós podemos esperar neste cenário quase saindo da pandemia, como o nosso mercado pode atuar, quais são as principais atividades onde podemos nos dedicar, quais são os players para essa situação. Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem também os nossos vídeos, né? Se você gostar e me der o prazer do seu voto de confiança, nos seguir também nas mídias sociais, nós estamos no YouTube, se inscreva aí na nossa Academia do Ar 360, dê seu like, tem uma porção de vídeos legais, como preencher o PMOC, como preencher a RT, novas tecnologias, nós vamos ter uma sequência de lives aqui todas as terças e quintas. Então, vamos ter várias novidades, vamos começar a fazer alguns sorteios futuramente. Eu peço que você compartilhe esses vídeos aí. No final da nossa apresentação, se você me der o prazer novamente da sua confiança, tire uma foto de dois caras feios para chuchu, eu e o Basile, né, Basile? Tire uma foto, compartilhe com seus amigos aí, chama o pessoal para vir compartilhar essas informações, que nós acreditamos que é só através da difusão do conhecimento que nós temos a oportunidade de regulamentar e, principalmente, influenciar o nosso mercado, influenciar o nosso tomador de serviço, o nosso comprador, o nosso tomador de nossos produtos, e assim trazer um mercado mais regulamentado, mais justo e mais profissional para todos. Esse é o nosso objetivo aqui da Academia do Ar 360, e eu acho que eu também posso falar pela Brava em conjunto com o Basile, que é o nosso propósito. Basile, bem-vindo à Academia do Ar 360 mais uma vez, você já é uma figura ilustre, né? Você está sempre aqui com a gente, sempre nos ajudando no que pode, sempre trazendo novidades, a sua palavra, a sua seriedade. Então, a palavra agora é toda sua. Muito obrigado, Parra. Muito obrigado aos amigos que estão dando apoio para a realização desse webinar. Agradeço muito esse convite, fico lisonjeado e orgulhoso de estar aqui com vocês. Você usou umas palavras assim interessantes, Parra. A respeito da informação, o trocar informações, compartilhar informações. Eu, na minha vida executiva de mais de 30 anos, eu sempre apregoei, sempre interpretei que treinar e capacitar pessoas faz parte do nosso business, faz parte do negócio. Você instruir, você motivar, você treinar os seus colegas, os seus colaboradores. E na vida associativa, eu aprendi um passo adiante. Treinar e capacitar pessoas faz parte do nosso business, e trocar informações faz parte do crescimento associativo. É dessa maneira que a gente ajuda a sociedade a evoluir, a se aprimorar, a entender os propósitos que uma associação se dispõe a realizar. Então, trocar informações é muito importante, é fundamental. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, ocupando esse espaço em nome da Brava. E se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um breve relato
do que é a Brava para poder fazer um warm-up e entrar no assunto que é o foco da nossa discussão, um olhar para frente, o que poderá acontecer esse ano e no ano que vem. Posso compartilhar a tela? Mas, pô, é um prazer e eu encorajo você a fazer isso, com certeza. Então, vamos lá. Tá tudo bem? Tá tudo correto aí? Perfeito. Apertei os botões corretos, então. Então, vamos lá. Isso aí. A Brava é uma associação que tem quase 60 anos de existência, nasceu aí por incentivo dos comerciantes da região da Lâmina Gleta, em São Paulo, com o firme propósito naquela época de trocar informações a respeito daquilo que o mercado propiciava. E ela se tornou uma associação sui generis. Eu sempre gosto de comentar isso, porque a Brava é uma das maiores associações, não só do Brasil, mas no ramo de ar-condicionado, uma das maiores associações do mundo. A Brava faz parte do ICARMA, que é um conselho de associações de fabricantes de equipamentos de ar-condicionado. São 11 associações do mundo inteiro que compõem esse conselho internacional, que se chama ICARMA, International Council de Heating e Refrigeration. E dessas 11 associações, nós temos lá Estados Unidos, Canadá, Colômbia, que é uma convidada, a Brava, representando o Brasil. Temos a União Europeia, representada por 2 entidades, mais Coreia, China, Austrália e Japão, né? E Turquia e Índia. Então, das 11 associações internacionais de fabricantes que compõem esse conselho, a única que tem a configuração como a Brava é a única que tem essa configuração. Ou seja, nós temos os fabricantes, nós temos as empresas de engenharia de projeto, as empresas de engenharia de instalação e manutenção, o comércio e as empresas que estão ligadas com exportação e importação. Então, essa peculiaridade de ter toda a cadeia de valor da refrigeração do ar-condicionado, incluindo desde o fabricante até o comerciante, o instalador, o prestador de serviço, é uma situação não normal, não é normal. Nos outros segmentos da economia brasileira, você dificilmente vai encontrar uma outra associação como essa. E isso aconteceu ao longo desses 60 anos, onde todo mundo que tinha sinergia, que tinha interesse em atuar, em melhorar e trabalhar em prol do mercado da refrigeração do ar-condicionado foi aderindo à Brava. Em determinado momento da história, a Brava julgou que era conveniente fazer o quê? Começar a dividir por departamentos, por setores, aqueles grupos de empresa que tinham sinergia nos seus business. Lembrando que a Brava é uma associação de empresas, é uma associação empresarial, não é uma associação de profissionais. É por isso que ela fez essa segmentação dividida em diversos departamentos. Desculpa, que eu acho que me adiantei muito aqui. Desculpa. Aqui. Então, dentro do nosso setor, que é a refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, nós estimamos que nós temos 300 mil, eu não gosto de falar em empregos, eu gosto de falar em atividades remuneradas, atividades profissionais remuneradas. Então, o nosso setor, que é dividido em 4 segmentos, a refrigeração, ar-condicionado, ventilação e o aquecimento, nós estimamos que tem aí 300 mil atividades profissionais dentro desse segmento. Tá? Tudo que acontece na Brava está fundamentado nas questões de engenharia, das boas práticas de engenharia, do desenvolvimento tecnológico, do apoio ao desenvolvimento tecnológico, e o foco, não podia deixar de ser, nas questões relacionadas com a qualidade do ar, sustentabilidade, capacitação de profissionais, as questões relacionadas com o meio ambiente, eficiência energética, e a visão da Brava é exatamente promover, incentivar esse desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento das boas práticas de engenharia, sejam elas desenvolvidas de origem nacional ou de origem internacional. Eu também gosto de fazer essa menção porque nós temos grandes players, os maiores players internacionais fabricantes estão presentes no mercado brasileiro e fazem parte da associação da Brava.
Então, está aqui a nossa missão, né? Dentro desse Conselho de Desenvolvimento Tecnológico Competitivo, temos várias atividades que eu vou especificar um pouquinho mais adiante. Desenvolvimento de normas é uma das atividades mais relevantes que a gente tem, e a representação junto aos órgãos governamentais, agências governamentais, agências normativas, é uma das funções da Brava. A Brava é reconhecida nacionalmente como a entidade que representa o setor. Eu falei em 18 departamentos nacionais. Então, aqui os 18 departamentos nacionais, eu vou mencionar muito rapidamente. Temos aí o Departamento de Fabricantes de Ar-Condicionado Residencial, o Central, que recentemente se fundiu em um único departamento nacional. O BCA, que é o de medições e de automação, o de energia solar térmica, automotivo e controle, comércio, e por aí vai. Então, são 18 departamentos que, em cada departamento, você encontra as empresas que têm sinergia, que desenvolvem as questões organizacionais relacionadas com as suas atividades fim. Faço um comentário. No meio de toda essa diversidade de assuntos, nós temos algumas regras, nós temos um estatuto que rege as nossas atividades, e a Brava é uma das primeiras associações do Brasil, não estou falando só do setor de ar-condicionado, uma das primeiras associações do Brasil que, desde 2012, há 9 anos, tem o seu compliance. Compliance é um ordenamento de entendimento onde os seus profissionais, os seus colaboradores assumem o comportamento, assumem o compromisso de manter da maneira mais ética, transparente possível a forma de se relacionar entre si, na forma de se relacionar com clientes, com fornecedores e no trato daquilo que mantém a transparência, que mantém a equidade de informações, sem se falar de preço, sem se falar de reservas de mercado, sem se falar em protecionismo. E isso nós somos reconhecidos, inclusive, pelo CAD, e somos considerados uma das entidades que mais respeita essas questões de governança corporativa. Eu sempre digo que a Brava ela é composta fundamentalmente dos seus departamentos nacionais e também dos comitês. Os comitês são grupos de profissionais que representam as empresas e que não estão ligados diretamente a somente um departamento. Ele pode estar ligado a vários departamentos. Então, os comitês são grupos de profissionais que doam uma parte do seu tempo para desenvolver atividades multidepartamentais. Então, como exemplo, eu acho que o comitê de atuação mais relevante que nós temos hoje, mais antigo, mais longevo, é o CB55, que é o responsável perante a ABNT para desenvolver todas as normas do setor. Uma pesquisa um levantamento que eu fiz há 2 semanas atrás, nós já temos no nosso setor, em praticamente 20 anos de atividade do CB55, de novo, que a Brava é responsável, que é a gestora do CB55, nós temos aproximadamente, nós temos mais de 140 normas editadas e revisadas. E temos mais, saiu pelo menos uma meia dúzia em andamento. Eu falo com orgulho disso, desse feito, porque engloba os profissionais do Brasil inteiro que contribuem. Não são só os associados da Brava que contribuem, que participam do CB55. Tá? Quando a gente fala das normas que foram desenvolvidas, nós estamos falando dos 4 segmentos: a refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Uma curiosidade: para participar de uma comissão para desenvolver uma norma, tem alguns fatos interessantes. Você precisa ter, para ter legalidade, para ter um ordenamento reconhecido pela ABNT, você tem que ter um fabricante, você tem que ter alguém ligado com a academia, com o comércio, e tem que ter pessoas neutras. Tem que ter profissionais do setor que não estejam ligados a nenhum desses segmentos, ou seja, usuários. Nem sempre você consegue. E por isso que muitas normas, às vezes, demoram muito tempo para serem desenvolvidas. Porque você precisa dar tempo para que todo mundo tenha um entendimento. Ou seja,
todas as partes envolvidas, potencialmente, possam opinar a respeito. É como se fosse uma consulta pública. No fundo acontece isso. Tiveram normas que foram desenvolvidas, que batalharam, que foram discutidas durante 6, 7 anos. Teve a norma 16405, que eu considero que é a norma mais relevante do nosso setor. Eu cheguei a participar da confecção da versão anterior. Foram 5 anos de discussão. Quando ela entrou em vigor, já se sabia que tinha que fazer uma renovação da norma, já tinha que fazer uma atualização da norma. Só que você tem que esperar 5 anos para fazer uma revalidação, para fazer uma atualização dessa própria norma, que é o que já aconteceu. 16405 foi editada, entrou em vigor, já se passaram 5 anos, ela já está sendo reeditada novamente, está sendo revisada novamente. Então, eu considero que esse é o comitê mais robusto que tem, porque envolve gente de todos os departamentos, colegas de todos os departamentos e muitos colegas de fora da associação também. E de Isso ajuda a regulamentar o mercado, né, Basílio? Olha que coisa importantíssima, né? É fundamental. Fundamental. Nós temos interações com as normas da ASHRAE, da ARI, as americanas, da REVA, europeia, Eurovent, algumas normas de referência também da Ásia, do Japão. Então, nós nos desenvolvemos normas da nossa cabeça. As normas, quem participa, os comitês que formam as normas, que trabalham nas normas, vão buscar informações, vão se alimentar de informações das diversas normas que existem no mundo inteiro para fazer uma adequação. Não é simplesmente uma tradução de normas. Existem normas que foram literalmente traduzidas. Aí você precisa ter uma autorização da entidade, de uma ASHRAE, de uma ARI, você precisa ter autorização para fazer essa tradução. E nós temos acordos formais com essas entidades. Mas a grande maioria das normas não foram só traduzidas. Elas foram reconhecidas, estudadas, adaptadas, ampliadas e adequadas à nossa realidade. Tá? Então, como você falou bem, Parra, é uma questão para ajudar a regulamentar o setor. E, sem sombra de dúvida, o nosso setor ele pode não ser regulamentado, porque o termo regulamentação ele passa por questões jurídicas. Mas, vamos dizer assim, é um setor que praticamente se autorregulamenta, se autorregula, por conta da instrução dessas normas, por conta da prática dessas normas, tanto as nacionais da BNT, quanto das normas internacionais. Tá? E eu falo com orgulho disso. A Brava ela tem um fundamento técnico muito forte, ela tem um viés técnico muito forte, e tudo na Brava está fundamentado, as questões técnicas estão fundamentadas nas normas. Isso é fundamental para a gente. Um outro comitê que tem uma relevância fortíssima é o Comitê de Eficiência Energética. Também é um comitê que tem vários profissionais, vários colegas atuando já há bastante tempo e que traz experiência tanto de projetos quanto de manutenção, de instalações e fabricantes de equipamentos, principalmente. Um outro comitê, que é o mais novo comitê, ele foi constituído em outubro do ano passado, das normas regulamentadoras, as NRs. Eu vou falar um pouco mais para frente também. As normas regulamentadoras elas entraram em vigor em agosto desse ano, e é um ordenamento de normas, são 37 normas no total, que visam adequar as condições de trabalho dos profissionais dos seus vários segmentos. E um setor tão plural como o nosso, com tantas atividades diversificadas que tem no nosso setor, com tantas atividades que se somam para poder compor um sistema de refrigeração, de ar-condicionado, de aquecimento, é previsível que nós tenhamos muitas variáveis, muitos fornecedores, muitos componentes, muita engenharia diversificada, da parte elétrica, da mecânica, da hidráulica, da automação. Então, as normas regulamentadoras para o nosso setor são de fundamental importância. O outro comitê, que foi criado há quase 2 anos, é o Comitê das Mulheres, do ar-condicionado, do Comitê das Mulheres da Brava. Nós percebemos já há algum tempo que a movimentação das mulheres, das profissionais, das colegas profissionais do nosso setor,
tomou força de uma maneira assim impressionante nos últimos anos. E foi assim como o destampar de uma tampa de uma panela de pressão. Supunhamos que tínhamos muitas colegas atuando no setor, mas não fazíamos ideia de quantas colegas profissionais atuam no setor. Não só na administrativa, numa área de back-office, em orçamentos, mas no campo, atuando no campo. Aquilo que caracterizava o nosso setor como um setor predominantemente masculino, foi uma surpresa. Nós temos encontrado tantas mulheres em todos os lugares do Brasil, em todos os cantos do Brasil, atuando de uma maneira tão forte, de uma maneira tão intensa, fazendo manutenção, fazendo instalações. Foi uma grata surpresa para a gente. O comitê tem atividade, eles têm promovido muitas ações do grupo das mulheres, várias palestras interessantíssimas, eles estão promovendo treinamentos e, claro, eu estou fazendo, no fundo, eu estou fazendo uma propaganda da própria Brava e daquilo que ela tem gerado de conteúdo. Olha ele aí de volta. Se machucou, Arnaldo? Você caiu? De repente eu pensei, caramba, tá tudo... Cadê todo mundo? Eu não sei em que ponto foi que a conexão foi interrompida. Eu estava em que ponto? Foi um minutinho só. Eu estava falando, eu acredito que era do Comitê das Mulheres, né? Que foi uma surpresa, nós temos encontrado tantas mulheres atuando no mercado de ar-condicionado. Isso. Não só em back-office, mas inclusive no campo, fazendo instalações e manutenções. Foi uma grata surpresa. No fundo, o que eu falei aí sozinho para mim mesmo, eu estou fazendo uma propaganda da Brava. A Brava, uma das coisas que a gente apregou, que nós apregoamos com muita, vamos dizer, com muita cautela e de uma maneira assim com muita consistência, é a preocupação com a geração de conteúdo. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos é em prol do setor, não só do nosso setor da refrigeração, ar-condicionado e ventilação, mas também das entidades. Então, esse gerar conteúdo para os profissionais, para as empresas do nosso setor, claro, faz parte da nossa atividade, mas nós temos vários acordos nacionais e internacionais, principalmente acordos nacionais, com várias entidades. Nós temos em vigor mais de 60 acordos nacionais e uns outros 30, 40 acordos internacionais, onde nós compartilhamos essas informações. Então, nós não queremos gerar conteúdo só para o nosso setor, só para as empresas do nosso setor. Nós queremos compartilhar essas informações, tudo isso que a gente estuda, que nós geramos de valor, nós queremos compartilhar com outras entidades também. Desses acordos internacionais, como eu já tinha comentado antes, nós fazemos parte aí, essas parcerias são com entidades dos Estados Unidos, da Europa e Ásia, e esses compartilhamentos de informações são bastante frequentes. Ok? Vamos lá. Bom, aqui eu queria falar agora de uma maneira mais objetiva como é que nós estamos encarando o que está acontecendo com o nosso setor. É difícil nós fazermos previsão de longo prazo, até mesmo de médio prazo, né? Eu vou me arriscar a fazer só aí um certo comentário aí a respeito daquilo que a gente está prevendo crescer para 2021. Nós vamos equilibrar o crescimento de 2019. Esse crescimento aqui, esses números, eles estão estimados baseados em informações que nós buscamos aí nas agências governamentais, e nós estimamos que o setor inteiro mobiliza esse montante em reais. Estamos falando da movimentação dos fabricantes, dos prestadores de serviço, de uma maneira legalizada. É impossível fazer uma estimativa daquelas atividades que não estão regularmente atuando. Nós sabemos que temos vários serviços que são prestados, que acabam acontecendo de uma maneira informal. Então, os números da informalidade não estão inseridos aqui. Então, esses números são números formais, compilados, pesquisados com muita cautela, com muito cuidado, pelas formas legais de levantamento de informações. Ou seja, o nosso mercado ele deve ser também razoavelmente superior a isto, né?
Se nós considerarmos os aspectos informais, informais, que hoje nós temos um mercado aí bastante interessante, que é o do pequeno instalador, que faz as instalações do mini split, é contabilizada a venda do mini split, porém se trabalha muito na informalidade e isso daí resulta num valor bastante expressivo, né? É verdade. E se fizéssemos uma avaliação, se a gente abrisse aqui para fazer uma enquete com todos que estão participando, quanto que vocês acham que percentualmente aumentaria esses números? 5%, 10%, 20%? Boa questão. Encontrar números. Quem tiver esse tipo de comentário e quiser colocar no chat aí, olha, gente, aproveita, nós estamos com o presidente da Brava aqui para discutir o mercado. Não é sempre que você, meu amigo, minha amiga da Brava, tem essa oportunidade, é uma grande vantagem agora. Pode colocar no chat que eu estou acompanhando aqui, tá? Legal. Legal, Basil. O que aconteceu? Nós vínhamos num crescente até 2015, tivemos uma crise forte que começou em 2015 e se aprofundou em 2016, permaneceu em 2017 e 2018 começou a ter alguma recuperação. Eu vou fazer um comentário mais para frente a respeito, que faz parte da minha visão de business para o nosso setor. Mas é importante observar essa queda brutal que aconteceu em 2016. Nessa queda brutal, vamos dizer até 2014, 2015, nós vivíamos uma situação de quase pleno emprego no Brasil. Naquela época, nós tínhamos, até 2014, vamos dizer, nós tínhamos, eu ainda era executivo naquela oportunidade, e eu interpretava o seguinte: nós teríamos pela frente, no começo de 2014, nós teríamos pela frente, 2014, 2016, nós teríamos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. E eu interpretava e falava assim: Copa do Mundo e Olimpíada tem data para terminar. Que vai? E na época a Petrobras bombava. A Petrobras ela puxava muitos investimentos em todos os segmentos e mobilizava. A Petrobras foi responsável pela movimentação da economia de uma maneira generalizada muito, muito forte. Então, nós tivemos, no nosso setor da refrigeração do ar-condicionado, muitos negócios que, direto ou indiretamente, estavam ligados com as questões da Copa do Mundo, das Olimpíadas e Petrobras. Eu falava para todo mundo: prestem atenção no mercado da Petrobras, porque a Copa do Mundo e a Olimpíada vai acabar um dia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar a olhar outros setores. Então, tiveram muitas empresas, onde eu trabalhava na época, quando eu era executivo na época, nós demos um enfoque bastante significativo para a Petrobras. A gente só não sabia, não podia prever que depois, anos depois, a Petrobras teria tantas dificuldades como a gente acabou tomando conhecimento depois. Bom, o fato é que o pós-Olimpíada, o pós-Copa do Mundo, a derrocada da Petrobras, mais a crise econômica, fez esse estrago a partir em 2016. O mercado realmente ficou muito complicado. Até aquela época, nós tínhamos muitos novos colegas que vieram de outros segmentos atuar no segmento do ar-condicionado da refrigeração. Claro, um país tropical do tamanho do Brasil, do tamanho continental, onde você precisa de ar-condicionado em todos os lugares do Brasil. A refrigeração, idem. É natural que o setor da refrigeração do ar-condicionado ofereça muitas oportunidades. Sempre ofereceu e continua oferecendo. Né? Então, quando começou a crise econômica de 15 para 16, muitos profissionais que não eram do setor do ar-condicionado migraram do setor elétrico, do setor hidráulico, do setor de construção civil, do setor metalúrgico, vieram para o setor do ar-condicionado porque... Atender a demanda, né? Atender a demanda. E o setor do ar-condicionado da refrigeração não tem barreiras de entrada. Isso não é demérito nenhum, é uma característica. Alguém que se dedique, que comece a atuar no mercado de ar-condicionado da refrigeração com boa vontade, com dedicação, em alguns poucos anos, ele já está capacitado para exercer atividades do nosso setor.
Então, Perfeito. o setor da refrigeração do ar-condicionado é um dos setores mais democráticos que existe. É acolhedor. É acolhedor. Ele oferece oportunidades para todos. O Ronald Santos, meu amigo, meu colega, e é um executivo de vendas também de uma grande empresa, uma multinacional, ele está dizendo que, olha o dado importante, ele considera que mini split é quase 30% do faturamento dos serviços de maneira informal. Olha só. Respeitosamente, vou guardar esse número comigo. É isso aí. De uma maneira oficial, eu não tenho nem como me manifestar. Nós não temos uma sistemática, uma metodologia para fazer essa mensuração, mas respeito e agradeço, Ronald, por essa sua interpretação. E eu acho que se você errou por pouco. É isso aí. Particularmente, eu acho que é possível, sim. Ele foi até tímido. Pois é. Tá certo. Bom, então, assim, eu dou essa ênfase porque o mercado brasileiro, a sociedade brasileira, ela é ordenada, ela é ordeira, não só por questões sociais, religiosas e por aí vai, mas porque o brasileiro ele consegue manter atividades econômicas remuneradas. E quando você percebe que começa a haver um desequilíbrio, quando regiões ou núcleos sociais perdem a capacidade de desenvolver atividades profissionais, você começa a identificar desarranjos sociais e econômicos. Então, não só o Brasil, mas a sociedade ocidental necessita gerar empregos. Eu não gosto de falar em empregos, como eu falei, eu gosto de falar em oportunidades profissionais remuneradas, com dignidade. As pessoas têm que ter uma atividade remunerada dignamente para se manter por sua conta, não depender do Estado, não depender de terceiros. E é uma maneira de você manter a ordem social. Isso é um desafio para a sociedade. E o nosso setor, ele propicia essa oportunidade. Infelizmente, muitas empresas do nosso setor, de 2015 para 2016, tiveram que reconfigurar o seu quadro de colaboradores. Muitas empresas reduziram suas atividades, reduziram os seus tamanhos, as suas estruturas, e muitos colegas se viram sem oportunidades de emprego e tiveram que se virar por conta própria. Passaram a empreender por conta própria. Você tem estratificação desse volume total de negócios para frente na apresentação, Arnaldo? Tem o nosso colega aqui, o Raimundo Ribeiro. Então, aliás, um abraço a todos que estão mandando boa noite para nós, boa noite aqui para o Basílio e tal. Ele está perguntando se você vai compartilhar o percentual de cada segmento deste número, se é que você pode, né? E de refrigeração, de ar-condicionado, de segmento residencial, como a estratificação que você tiver, se é possível. Olha, eu tenho alguma coisa aqui para frente que eu falo de tamanhos de mercado, olha aí, mas não de empregos. Certo. Olha como o mercado se comporta. Em março do ano passado, quando estourou a pandemia, quando foi instaurado aí o início do lockdown, né, do caos, a previsão era que o mercado ia ter uma quebra de pelo menos 30%, 30% a 35%. O mercado ia quebrar. As empresas de ar-condicionado e refrigeração iam quebrar. Essa foi a primeira interpretação que se teve em março do ano passado, que perdurou até abril. Perdurou um mês e pouco. Vamos fazer propaganda de nós, vai, Arnaldo. Você sabe que a Brava, né? Não sei se você vai citar qual foi a nossa mobilização a nível nacional, né? Para que isso não ocorresse. Bem lembrado, eu estava esquecendo disso. Pode fazer a propaganda nossa. Foi assim, no dia 17 de março que começou efetivamente o lockdown em São Paulo. No Brasil, de uma maneira geral, mas em São Paulo. E naquela oportunidade, nos dias seguintes, na segunda e na terça-feira, vários colegas lojistas da Alameda Glete pediram ajuda para a Brava. Pediram, o que nós vamos fazer?
E naquele momento, a primeira reação, primeira mobilização que nós fizemos, nós contrariando aí todas as regras de distanciamento, nós fizemos uma reunião numa das lojas na Alameda Glete. No dia seguinte, fizemos uma outra reunião dentro da Abrava. Que movimentação que faríamos? Nós fizemos uma abordagem diretamente ao prefeito Covas, ao governador Dória. Isso. Fizeram essa movimentação solicitando que reconhecesse que o nosso setor é essencial para as atividades. Porque naquela oportunidade, nós identificamos o seguinte: quem poderia trabalhar, quem poderia continuar em atividade? Os supermercados, as padarias, as farmácias, os hospitais. E a nossa interpretação, a nossa justificativa foi assim: escuta, como é que essas entidades, como é que esses estabelecimentos vão operar sem o apoio do setor da refrigeração e do ar-condicionado? Se você para uma câmara fria de um hospital, de um supermercado, de um hotel, como é que você faz? Exato. De um ambulatório, como é que você faz? E depois de algumas discussões, eu cheguei a, inclusive, uma secretária do Dória, do governador Dória, queria entender melhor do que estávamos falando, qual era o propósito, do que significava isso tudo, e foi um bate-papo longo, foi por telefone, né? Mas houve um entendimento, e a partir daquela data, o nosso setor foi reconhecido em São Paulo, inicialmente em São Paulo, como um setor essencial para as atividades consideradas essenciais para a economia brasileira. Perfeito. Depois, posteriormente, nós somos membros fundadores do CNCR, que é o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Nós estendemos, e junto com o CNCR, fizemos essa movimentação a nível nacional, junto ao Ministério da Saúde, a Secretaria, a Casa Civil, a Secretaria da Casa Civil, também do presidente, e esse reconhecimento acabou vindo depois a nível nacional, reconhecendo que o nosso setor é essencial. Nesse lockdown que aconteceu agora 2 meses atrás, nós fomos acionados novamente pedindo ajuda, o que deveríamos fazer, o que o setor poderia fazer, e nós replicamos: pessoal, o setor é reconhecido, tem um decreto-lei que reconhece que o setor é reconhecido. Então, muitos colegas negociantes do comércio usaram esse decreto e justificaram para os fiscais que acabavam indo visitar, para identificar por que os caras estavam trabalhando, por que as empresas estavam trabalhando, e apresentaram o decreto e reconheceram. Então, já está mais que provado que o nosso setor já passou por 2 provas, ano passado e esse ano, que o nosso setor é considerado essencial. E o crescimento foi muito parecido, né, de 2019 com 2020, o comportamento. Aí o que acontece? Esse gráfico está muito achatado, então não dá para perceber de uma maneira muito clara. Mas a linha vermelha, que é 2020, pode perceber que ele tem uma barriga mais alongada. O que aconteceu? Foi exatamente em março e abril que houve aquela estagnação. E a partir do mês, entre março e abril, que teve estagnação, né? E a partir de maio, já começou a haver um crescimento. Então, se nós olharmos para trás, hoje, passado 14 meses do início do lockdown, daquela pandemia, daquele caos total, nós olhamos assim e falamos: puxa vida, foi um sucesso. Foi muito melhor do que se imaginava. Conseguimos influenciar o nosso mercado a bem da sociedade. Exato, né? Exatamente. Como o Davi Miranda está falando para você aqui, ó, que bacana que a Brava fomentou isso tudo em um momento tão difícil. Olha que comentário bacana. Eu agradeço. Olha, foi realmente ousado. O que nós fizemos foi ousado. Muitos colegas da Alameda Glete estavam trabalhando de porta semi-fechada, só com uma portinha aberta. Olha, me partia o coração quando eu passava de todo dia de manhã e eu via aquela situação, todo mundo querendo trabalhar e não poder trabalhar. E qual que é a projeção para o ano que vem, com base nessas variações, Arnaldo? Nós vamos voltar ao mercado, aos números de 2019, no mínimo. No mínimo, a previsão... desculpa, só um pouquinho. Percebo que a movimentação de 2019 e 2020 são semelhantes, com um delay, uma quantidade menor, óbvio, né? Porque o mercado acabou se retraindo, né?
não tinha como ser, né? Não tinha como deixar de ser, mas o perfil de desenvolvimento é muito semelhante. Né? E 2021 está acontecendo dessa mesma maneira. Então, a previsão para este ano é repetirmos o ano de 2019. Tá? Aqui nós temos o que é o movimento de ar-condicionado central. E ar-condicionado central, nós consideramos a soma de chillers, não é chiller mais fancoils, é só chiller, mais VRF e package. Package o que é? É self-contained, rooftop, ok? Nos equipamentos residenciais houve uma queda aí de 6% aproximadamente, né, em 2020, mas essa recuperação em 2021 nós já prevemos aí de uma maneira conservadora um pequeno crescimento para pouco mais de 515 mil toneladas de refrigeração. Tá? Quando a gente faz um cômputo, um perfil assim mais alargado, mais alongado, de 2010 até 2020, 2021, principalmente 2020, dá para perceber o quanto que VRF está crescendo proporcionalmente aos outros segmentos. Então, hoje, nós temos, de uma maneira bastante clara, que dos 3 segmentos, chillers, VRF e rooftops e self-containers, nós temos aí quase que um equilíbrio. É 1/3 para cada um. Mas a gente percebe que o VRF veio para ficar mesmo, né, Arnaldo? Olha os números, só crescendo, né? O VRF é uma realidade mundial, não é alguma coisa de Brasil. Eu já faz alguns anos que eu fiz a minha última viagem para a Europa, mas na Europa o VRF teve um crescimento sensacional, espetacular. Na Europa. Começou na Ásia, e o conceito do VRF foi desenvolvido na Ásia, mas a Europa adotou o VRF de uma maneira assim, sem grandes dificuldades. Por quê? Muitos edifícios antigos, históricos, tombados pelos seus patrimônios históricos. E de difícil reconstrução, de difícil reforma. Então, o VRF foi uma solução que a Europa adotou para facilitar as instalações. Perfeito. Então, o sucesso na Europa dos VRFs é uma coisa assim inquestionável. E existe um barateamento por TR, que percebemos de tendências também no mercado pelos últimos anos. Na minha opinião, essa tendência deve permanecer. Qual que é a sua ideia, Arnaldo? Eu concordo com você. O VRF ele tende a crescer mais. Observe uma coisa. Quando nós falamos de VRF, nós estamos falando de uma instalação de VRF. Uma ou algumas unidades condensadoras e diversas unidades evaporadoras. Quando nós focamos aqui o perfil de água gelada, nós estamos falando em chiller, por quê? Eu costumo dizer que... por quê? Porque chiller, quando você vai retrofitar uma obra, usualmente você foca onde? No chiller, porque onde você tem um maior valor agregado, não só de valor, mas quando você retrofita um chiller de uma instalação, você ganha muito em performance da operação do sistema, você ganha muito. Proporcionalmente, você ganha mais do que se você fosse retrofitar todos os fancoils. Além do que, eu costumo dizer que fancoil é que nem caminhão velho. Você não troca. Você não troca um caminhão velho. Você troca o câmbio, troca o amortecedor, a caixa de marcha, a caixa de direção. Fancoil é a mesma coisa. Quando você troca o ventilador, a serpentina, o motor, a bandeja, e às vezes o fancoil está instalado numa casa de máquinas, num andar, que é difícil você fazer a remoção. É verdade. Então, apesar da mobilização extraordinária que precisa para você retrofitar um chiller, objetivamente, é muito melhor você retrofitar um chiller e reformar os fancoils do que você trocar os fancoils também. Então, além do que, você tem chillers aplicados na indústria que são só chillers, não tem fancoils. Sim, processos, né? Para processo que você vai usar o chiller. Então, quando nós usamos esse número de água gelada, que a gente identifica chiller, ele não acompanha proporcionalmente a mesma quantidade de fancoils. Tá? Então, intuitivamente, eu estou dizendo o quê? Eu estou querendo dizer o quê? Que o mercado de VRF, que é um sistema completo,
ele já é significativamente até maior que uma obra completa de água gelada, onde você tem fan coils e chillers. Exatamente. Entendeu? Não estou nem falando de automação. Eu estou citando o retrofit para justificar esses números aqui de chiller e VRF. Né? Óbvio que num retrofit, o item essencial que você precisa levar em consideração hoje é a automação. Você não consegue fazer automação em retrofit hoje se você não incluir automação. Outra vantagem do VRF, que acaba trazendo embarcado já a sua própria automação, né? Exatamente. Olha, tem um questionamento muito interessante aqui. Primeiro que o Vanderlei de Areta, ele está mandando um abraço para você. Não é à toa que a Brava só cresce como instituição, onde muitas outras poderiam pegar este modelo de atuação. Né? Obrigado ao Vanderlei. Agora, olha o Ronald, meu colega também, de novo, falando o seguinte, olha, ele falou um dado muito importante. O único problema que eu vejo no VRF é a renovação de ar, que são poucos que lembram desse item de renovação de ar, hein? Nós vamos falar sobre isso. É isso aí. Renovação de ar é uma das oportunidades que o nosso setor está impondo. Não está sugerindo, está impondo. É isso mesmo. Bom, eu estou saindo agora desses gráficos e vou falar uma questão aqui de alguns desafios, algumas oportunidades que é o foco do nosso bate-papo de hoje. Certo, né? certo. Bom, o que nós acreditamos em 2021 em relação a 2020? Uma interpretação otimista da economia Brasil é que a economia Brasil deverá crescer uns 3,5% de uma maneira otimista e os 2,5% de uma maneira mais realista. Quando você vê as agências internacionais interpretando o que está acontecendo no Brasil, quando você vê os bancos internacionais atuando aqui no Brasil, os números não variam muito fora disso. Ninguém, até quem sugeriu 4%, já reviu a sua posição. Mas eu, particularmente, pelos números que a gente tem levantado, pelas movimentações que nós temos acompanhado dos nossos colegas empresários do setor, eu acredito que vai ficar aí nos 2,5% a 3%. Brasil, estamos falando da economia brasileira. Certo. Historicamente, o mercado de ar-condicionado sempre cresceu o dobro, em termos percentuais. Se o PIB do Brasil cresceu 2,5%, historicamente, o mercado de ar-condicionado e refrigeração cresceu 5%. Historicamente, sempre cresceu o dobro, principalmente no ar-condicionado. Então, eu estimo aí que, de uma maneira conservadora, o nosso setor vai crescer uns 5%. E o home office está impulsionando isso, não é, Basílio? Sim. Aí que está aqui. Aí vou começar a relatar os desafios que o nosso setor vai enfrentar, já está enfrentando. O consumo das famílias continua sendo a variável-chave, sem sombra de dúvida. Tá? Os novos hábitos e comportamentos atualizados e padrões de consumo estão fazendo com que a gente repense as nossas atividades. O home office é um deles. O home office está nos obrigando a rever aquele ar-condicionado que eu não tinha, agora eu tenho que ter na minha casa para poder enfrentar aí o meu dia a dia. Né? Outra coisa, a volta aos investimentos em infraestruturas. Eu peguei, isso aqui foi uma apresentação que eu fiz em novembro para um congresso que eu participei. Naquela oportunidade, eu não falei em infraestrutura. Naquela oportunidade, eu falei em investimentos ligados à construção civil. No ano passado, a sociedade média alta, a sociedade mais alta, né, as classes mais altas, elas deixaram de gastar, ou elas economizaram aproximadamente 180 bilhões de reais. Deixaram de viajar, deixaram de ir ao cinema, deixaram o lazer de lado, porque não tinha como gastar, não tinha onde investir. Então, houve uma poupança, entre aspas, de 180 bilhões, que ninguém previu isso em março do ano passado, quando começou a pandemia. Quando as construtoras identificaram que a sociedade brasileira estava com dinheiro em caixa, dinheiro assim, porque não tinha o que fazer com esse dinheiro, foi quando as construtoras começaram a bombar, começaram a lançar outros empreendimentos, e atrelado com o quê? Com a necessidade da sociedade mudar para apartamentos, para residências mais amplas,
com uma configuração Certo. mais adequada para poder conjugar a vida privada com a vida profissional, o home office. E isso é como você A mudança de paradigma das moradias, né? Exato, é como você comentou agora há pouco. É irreversível isso. O home office, ele não será 100%, claro, também não será 100% full time, mas ele é uma nova realidade. Isso já está acontecendo. Então, hoje, atualizando as informações, não só investimentos em construção civil, mas em infraestrutura. Tivemos aí leilões na semana passada, na semana retrasada, venda de porto, a privatização de porto, de portos, de aeroportos também, de estradas, trechos rodoviários. Então, esse dinheiro, esses investimentos que estão acontecendo, a desestatização e a privatização de vários empreendimentos de infraestrutura vai gerar o quê? Vai gerar emprego. Gerando emprego, vão ser mais pessoas, mais profissionais que vão levar mais dinheiro para casa. São famílias que vão consumir mais e vão querer ter mais conforto, e vão querer comprar ar-condicionado, e vão querer trocar os seus eletrodomésticos, e vão girar a economia. Então, tudo isso acaba revertendo de uma maneira direta ou indireta para o nosso setor. Por quê? O nosso setor, ele é um setor sensacional, ele está presente nos 24 segmentos de economia. Se você dividir a economia brasileira em 24, são 24 principais segmentos. O da borracha, o de alimentos, o de fármacos. Então, são 24 principais segmentos da economia brasileira. O ar-condicionado e refrigeração está presente nos 24 segmentos, de uma maneira direta ou indireta. Então, seja qual for, de onde vier dinheiro para a infraestrutura, de onde vier dinheiro de fora do Brasil para ser investido no Brasil, vai girar a economia e vai girar também os nossos negócios na refrigeração e no ar-condicionado. Não tem como. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Quando eu falo aqui recomposição das cadeias produtivas e distributivas depois da pandemia, é o que nós estamos vivenciando agora. Falta de itens, falta de componentes eletrônicos, falta de componentes elétricos, eletromecânicos, motores elétricos. Isso tudo é efeito do ano passado, que nós ainda estamos sofrendo, um desarranjo do fornecimento de matérias-primas, que ainda perdura, ainda está refletindo e está atrapalhando a economia. Aqui não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso. Eu lembro que algumas semanas atrás, eu fiz um bate-volta em Santos, eu moro em São Paulo, eu fiz um bate-volta em Santos no domingo, que era para dar uma passeada. Eu e minha mulher fomos comer um sanduíche na beira da praia, que era para poder respirar um pouco de ar diferente. E eu vi uma infinidade de navios parados na entrada do Porto de Santos, assim, atracados, depois eu fui pesquisar. O que acontece? Falta frete rodoviário para abastecer os navios e o contrário, para os navios desabastecer, para os navios se descarregarem também. E isso está acontecendo em vários portos do mundo inteiro. Então, não é só a falta de matéria-prima, a falta de produção de matéria-prima. O desarranjo na cadeia distributiva, o desarranjo da cadeia de transporte marítimo e rodoviário também é muito grande. Está voltando ao normal, mas ainda vão passar algumas semanas, alguns segmentos vão passar alguns meses ainda sofrendo dessa dificuldade. Perfeito. Né? Mas vai voltar. Vai demorar um pouco, mas vai voltar. A contenção da inflação por conta da variação cambial e a falta de insumos. Olha o que aconteceu. O dólar chegou a bater 5,80. O dólar fechou hoje a 5,23. Então, o que acontece? Essa especulação, essas estilingadas, esse sobe e desce no dólar, ele depende... Quando o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, foi quando chegou lá os dólares 5,80, aquela desavença Estados Unidos e China, todo mundo especulava. O mercado financeiro especulou de uma maneira muito, muito agressiva. Passada essa fase dessas dissensões internacionais, as coisas começaram a dar uma apaziguada. E à medida que os países do hemisfério norte vão vacinando as suas sociedades, começa a criar um clima de mais tranquilidade, de menos discussões e de menos desconfianças. Isso tudo é importante para a gente conseguir uma estabilização a nível global. Gerar o ciclo virtuoso da economia, né? Você Exato. voltar a engatilhar.
Isso vai Tem uma acontecer. perguntinha aqui, Arnaldo, eu vou te interromper porque a perguntinha é muito boa. Vamos lá. Olha só, vê se parece que sou eu que estou falando. Luiz Matos, amigão, um abraço, hein? Perguntou, olha a perguntinha capciosa dele. A lei do PMOC vai impactar no mercado a curto prazo ou a longo prazo? A curto prazo. Daqui a pouco está impactando, né? Já está impactando. Já impactou. Já impactou. Então, a resposta objetiva é: vai impactar? Vai impactar. Já está impactando. Daqui a pouquinho a gente explica mais. Tá certo. Só para dar uma continuidade mais rapidamente, o retorno das atividades empresariais que já está acontecendo, e esse último item que eu já comentei antes, a geração de não novos empregos, novas oportunidades dignamente remuneradas. A crise econômica que nós vivemos a partir de 2015 e essa crise que a gente está vivendo agora acabou destruindo algumas relações empresariais de patrão e empregado. Com as novas legislações que entraram em vigor nesses últimos 2 anos, as novas formas de contratação que a legislação brasileira permite, fez com que muitos profissionais que antes eram empregados, hoje são empreendedores. Não são mais empregados. Aqueles grandes empregos que existiam até alguns anos atrás serão cada vez mais raros. Nós, como brasileiros, nós temos que interpretar que nós cada vez mais temos que tomar conta do nosso nariz. Nós cada vez mais deveremos ser empreendedores, prestando serviços para alguém. E ou seja, aquele efeito carteira profissional, ele vai ficando cada vez mais frágil. Resumo, nós temos que procurar, os profissionais do nosso setor têm que procurar oportunidades remuneradas. É isso aí. Aproveitar as novas tecnologias que o Luiz Matos também está comentando. Vai ser objeto da nossa live na quinta-feira que vem, Luiz. Não perca, nós vamos falar de novas tecnologias e novas oportunidades no nosso setor. Não perca. Isso aí. De novo, aqui, onde estão as oportunidades? Agora aqui nós vamos falar de oportunidade. Aonde que nós, como empreendedores, como profissionais do setor, empresários do setor, microempresários do setor, como é que a gente tem que olhar o que o Brasil está nos oferecendo? Como é que a gente tem que olhar o que a economia está nos oferecendo? As famílias vão precisar de serviço. O consumo das famílias vai precisar de serviço. Isso vai crescer, isso vai demandar serviços. É só ver, acabamos de falar. Quem não tinha ar-condicionado em casa e está fazendo home office, precisa colocar um ar-condicionado. Ficou imprescindível. Sabe, já se deu conta que, olha, se eu não fiz isso nesse último verão, eu vou ter que fazer no próximo verão, não vai ter jeito. Outra, expansão do crédito devido à taxa real de juros. Os bancos hoje praticam juros menores. Então, isso acaba ajudando a aquecer a construção civil de uma maneira generalizada e empreendimentos em outros segmentos, em outros estabelecimentos comerciais. Na parte de refrigeração, no que diz respeito à alimentação. Aqui eu falei em frigoríficos, mas eu devia ter colocado também frigoríficos e laticínios. Então, onde eu tenho percebido, vivenciando na Brava, vivenciando pelo meu próprio negócio, a gente tem percebido que as indústrias estão se modernizando. Notícia de jornal constante dos últimos dias. Diversos segmentos industriais estão aumentando sua produtividade, estão aumentando sua produção. Alguns chegaram até a bater recorde. E o que está acontecendo? As indústrias estão investindo. As indústrias estão aprimorando os seus parques fabris com novos equipamentos, com novas tecnologias e novas práticas de engenharia. Outra coisa que é relevante e que é difícil a gente entender no dia a dia, olhando os jornais e os noticiários, as diretrizes do governo federal. As empresas, os fabricantes, eles estão sendo convidados ou estão sendo impelidos a se autorregulamentar, a buscarem a desenvolver equipamentos com eficiência energética melhor. Eficiência energética é uma coisa, e menor consumo de energia é outra, né? Você pode ter um equipamento que consome 1.000 quilowatts e ele pode gerar 1.200 quilowatts equivalente de resultado. Ok, isso é eficiência energética, você produz mais do que aquilo que consome. E outra coisa, esse equipamento, em vez de ele consumir 1.000 quilowatts, ele consome 500 quilowatts e gera 600 quilowatts de energia de resultado
que ele propicia. Então, são duas coisas distintas e que todos os fabricantes de refrigeração e de ar-condicionado vêm investindo ao longo do tempo e não pararam de fazer. A Brava foi convidada pelo Ministério de Minas e Energia, nós somos praticamente como consultores deles para atuar no desenvolvimento de parâmetros para a criação de parâmetros de edificações mais eficientes. Isso quem está desenvolvendo é o Comitê de Eficiência Energética da Brava. Excelente. Isso aqui eu até faço um convite, que os colegas do setor que têm expertise, que têm interesse em atuar, podem contribuir com esse comitê lá na Brava. Outro aspecto que significa oportunidade para o nosso setor, a baixa penetração do ar-condicionado residencial. Tem algumas pesquisas que indicam que existem residências no Brasil com ar-condicionado em torno de 18%. Tem outras pesquisas que dizem que de 20% das residências do Brasil têm ar-condicionado. Seja como for, 18%, 19%, 20% e 21%, é um percentual muito baixo para um país tropical. Então, o potencial de aplicação de ar-condicionado residencial é muito grande. E sem contar que mini split começou a ser vendido no Brasil em 1995. Tem essa data muito clara. Já tem retrofit para fazer, né? Já tem instalações que já fizeram retrofit 2 vezes, já estão na terceira geração de aparelhos. É isso mesmo. E a base de mini splits instalados, nós estimamos na Brava, alguma coisa assim de equipamentos em operação, na casa dos 40 milhões. Exatamente. A estimativa de aparelhos mini split em operação hoje no Brasil é de, no mínimo, 40 milhões. Esses 40 milhões, que muitos deles já foram trocados em uma, ou em alguns casos 2 vezes, esses 40 milhões de aparelhos que são em operação hoje, nos próximos, no máximo 15 anos, vão ter que ser trocados também. É verdade. Você sabe um problema que está chegando disso, Basílio? A logística reversa, é uma preocupação para os fabricantes. Sem dúvida. Isso é real. Isso faz parte daquilo que está ligado com as questões ambientais. Meio ambiente, E que vai exigir muito das nossas empresas e que são nichos de oportunidade muito interessantes. Ou seja, são novas oportunidades que não existem hoje, mas que nossos associados e também a nossa comunidade, a quem nós estamos dirigindo hoje, tem que pensar já para o próximo futuro, 2022, 2023, até 2025, que vai precisar de gente para encaminhar essa logística reversa também. Sem dúvida. Isso é irreversível também. O mundo já trabalha dessa maneira. Perfeito. Olha ele aí, o PMOC. Pois é. No Japão, praticamente, não no país inteiro, mas uma boa parte do Japão já recicla uma grande parte de todo o seu lixo. Não só o lixo reciclado, mas até o lixo orgânico também. Tóquio recicla, parece que 98%, 99% do seu lixo. Mas, vamos lá. Falando aqui sobre o PMOC, aqui eu dou essa ênfase. Com ou sem regulamentação da Lei 13.589, com ou sem, aí é uma questão burocrática, parlamentar, que até hoje a lei não foi regulamentada, mas nós sempre na Brava nós falamos o seguinte: ninguém precisa. Nós não precisamos de uma lei para nos obrigar a fazer aquilo que é o certo. Nós profissionais do setor, nós sabemos o que é o certo. Nós é que inventamos o ar-condicionado, nós especialistas que inventamos o ar-condicionado, não foram os políticos. Exato. A lei que obriga a fazer o PMOC veio depois que o ar-condicionado foi inventado. Então, o PMOC já está impactando, está gerando oportunidades interessantíssimas para muitos profissionais do setor. E aí a gente coloca muitos dos nossos colegas que trabalham de uma maneira informal, desenvolvendo atividades do PMOC. O PMOC trouxe muitos profissionais de outros segmentos, e um dos desafios que nós temos no nosso setor, como profissionais do nosso setor, é oferecer para esses profissionais não especializados na refrigeração do ar-condicionado um treinamento, uma capacitação adequada para que eles operem, para que eles façam
corretamente as rotinas que têm que ser feitas. O setor é democrático, o setor aceita profissionais do setor, não tem problema nenhum, mas o recomendável, o necessário é passar por Capacitação. um treinamento, uma capacitação adequada e desenvolver as suas habilidades nesse quesito. Não por acaso, a Academia do Ar 360 oferece o curso completo de capacitação, bem como a Brava, que na verdade o curso é o mesmo, né? Mas nós nos preocupamos com a formação justamente da mão de obra, levar a difusão do conhecimento ao alcance não só dos associados, mas com toda a nossa comunidade técnica e científica, justamente para poder aproveitar essas oportunidades que se apresentam no nosso horizonte. É isso aí. De novo, vamos olhar com olhos abertos, vamos pôr a imaginação para funcionar. Aonde que estão as oportunidades para o nosso setor? O sistema de automação e inteligência artificial, ele está em franco desenvolvimento. E está tendo um impulso maior agora, por conta da Covid, que está exigindo que os sistemas de acesso para edifícios seja por reconhecimento facial, por reconhecimento de íris. Então, a automação, de uma maneira... Estou só dando um exemplo. A automação, por si só, ela já está trazendo uma movimentação interessante por causa da Covid, impulsionada pela Covid. E quando você fala em automação integrada, o Building Automation, você integra acesso, você integra toda a automação no sistema de ar-condicionado ao sistema gerencial como um todo. Então, essa automação que hoje a gente fala de automação predial para grandes edifícios, ela já chegou na automação residencial. E você fazer a integração do ar-condicionado, de equipamentos de ar-condicionado, em sistema de automação centralizado, é coisa que já está acontecendo. São oportunidades que já são reais, que já estão acontecendo. Outra, por conta das crises a crise política e econômica de 2015 a 2018, agora com a Covid, muitas instalações foram feitas de maneira que eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo, para não generalizar. Infelizmente, tiveram muitas obras, muitas instalações que não foram concluídas de uma maneira adequada. Existe um jargão no mercado que eu não gosto de usar, que se fala assim, que uma obra não é concluída, ela é abandonada. Eu não concordo com isso. É verdade. Infelizmente existe esse jargão, mas eu não concordo. Eu prefiro que o nosso setor se valorize e não se... não usa essa expressão. Acho que ele tem que se valorizar mais. Mas existe essa verdade. Então, tem obras que necessitam ser... Não dá nem tempo de retrofitar. Elas precisam ser consertadas, precisam ser concluídas. Inúmeras, de grande, médio e pequeno porte. Isso são oportunidades que têm que ser olhadas com carinho, com cautela. Nós temos gerenciadores de condomínios, gerenciadores de sistemas de operação, que estão em busca de profissionais que consertem, entre aspas, que concluam essas obras inacabadas, que adequem essas obras àquilo que tenha sido contratado. Tá? E isso é importante. São oportunidades. Outra, ESG, que em português seria ASG, né? São as questões ambientais, sociais e de gerenciamento, e de governança. Tá? Estão ligados com as questões de sustentabilidade. O mundo inteiro fala disso. O mundo inteiro fala em ESG. E ESG é que nem compliance. É uma coisa que veio para ficar. É tão sério isso que tem fundos de investimentos que não investem recursos em empresas que não têm uma governança adequada, que não estão ligadas com ESG. Tem fundos de investimento que têm um monte de dinheiro disponível e querem vir para o Brasil para fazer investimento no Brasil e ainda não vieram porque não identificaram negócios e empresas que estão preparadas, que estão adequadas com esse conceito de ESG. Então, as próprias grandes empresas brasileiras, elas estão se adequando para serem reconhecidas internacionalmente por esses fundos,
porque daí elas conseguem receber, conseguem ter acesso a esses financiamentos, a esse dinheiro, a juros mais baixos e poder fazer investimentos no Brasil. Então, aí sai um pouco da nossa atividade fim, né, que é o nosso negócio de fazer instalação, projeto, manutenção, mas temos que identificar quais são essas grandes empresas que vão receber aportes internacionais, que são foco de investimento de investidores do estrangeiro que querem trazer dinheiro para cá. O Brasil tem uma particularidade que é pouco explorada. Apesar de toda essa celeuma que se fala das crises políticas, isso a gente vivencia aqui. Mas o mundo lá fora olha para o Brasil como uma democracia estável. As nossas instituições funcionam, o nosso sistema jurídico funciona, as nossas leis funcionam. E eu não quero dar nomes assim para não ser deselegante, mas existem outros países grandes que fazem parte do BRICS que não são reconhecidos pela comunidade de investidores internacionais porque o sistema jurídico não é estável, as questões legais não são respeitadas como no Brasil. Então, por mais que a imprensa brasileira, que a mídia brasileira faça críticas contundentes e muitas vezes exageradas, que as coisas aqui no Brasil não funcionam, isso não é verdade. Tem muito empresário, tem muitos fundos de investimentos no exterior que preferem investir no Brasil porque consideram que o Brasil é um país pacífico, não é um país de guerras, é um país que tem uma religião praticamente uniforme, fala a mesma língua, as instituições aqui funcionam. Então, o ordenamento sociopolítico e econômico no Brasil é estável quando você compara com outros países. Então, tem muito país, tem muitos investidores que querem investir no Brasil. Então, vamos olhar, vamos prestar atenção quais são as empresas que estão oferecendo oportunidades, que estão fazendo investimentos, que estão fazendo reformas, que estão fazendo operações, porque essas empresas elas vão buscar dinheiro no exterior, que é mais barato, e vão fazer investimentos aqui no Brasil. Eu fiquei surpreso agora que o Abílio Diniz está fazendo investimentos em outros países aqui da América do Sul. Tem aí Carrefour, Pão de Açúcar, que estão buscando ampliar os seus negócios para a América do Sul. Sabe? Então, assim, tem dinheiro para investir? Tem dinheiro para investir. Tem empresas que têm capacidade para investir? Tem. Nós temos que ficar atentos aonde que estão essas oportunidades para sermos os prestadores de serviço, para sermos os profissionais que vamos fazer essas reformas, essas ampliações dessas grandes organizações. Outras oportunidades que vão acontecer, como eu já comentei antes, as normas regulamentadoras, que são 37, que vão entrar em vigor em 2022, nós temos um comitê da Brava que foi criado exatamente para dar visibilidade para essas normativas. Essas NRs elas visam dar melhores condições de trabalho para os colaboradores das empresas, para reduzir o número de acidentes. Em linhas gerais, é isso. De uma maneira simplista, em poucas palavras, é isso. Se nós interpretarmos que existe uma infinidade de empresas da indústria, do comércio, hospitais, escolas, que precisam fazer adequações para reduzir o número de riscos de acidentes de trabalho para os seus colaboradores, isso vai gerar oportunidades inimagináveis para o nosso setor, principalmente no que diz respeito à qualidade do ar interior e PMOC. Então, voltando a falar de PMOC... Olha ele aí. Essas NRs elas vão obrigar as empresas a se adequarem, a estabelecerem seus PMOCs. E reformas, ampliações, adequações, retrofits de sistemas de ar-condicionado e refrigeração. Então, quando você olha PMOC, qualidade do ar interior, que eu vou falar na sequência, e mais essas normas regulamentadoras, as oportunidades são quase que inesgotáveis. Tem muita oportunidade para o nosso setor. Aí, aproveitando esse que você me falou, o que a Brava e o mercado pode fazer, pergunta do Raimundo Ribeiro, para que essa tendência se mantenha?
Raimundo, eu entendo que nós já estamos fazendo com as lives, com os webinars, com os treinamentos, com as palestras, congresso que a gente vai realizar, que daqui a pouco eu falo também do congresso. Treinamento que nós fazemos voluntariamente para as visas, né? Para a Anvisa, Visa regionais, prefeituras. Toda essa movimentação que tem sido feita, e não é de agora, essa movimentação... No CREA, no CONFEA. Ela vem sendo feita já há muito tempo. O Parra, o nosso amigo aqui, que está coordenando que está tocando essa webinar com tanta galhardia, é exemplo vivo. Faz pelo menos 5 anos que eu vejo o Parra viajando pelo Brasil inteiro, fazendo treinamento para os fiscais da Visa, da Anvisa. Ele já rodou o Brasil inteiro. Nós temos outros colegas também, o Leonardo Kozak, o Eduardo Lunati, que fez muitos treinamentos também. Então, isso tudo está na memória da Anvisa, das Covisas, que são as coordenadorias de vigilância sanitária das cidades, dos municípios, das capitais, dos maiores municípios, tá? Do Ministério da Saúde. Tudo isso são movimentações. Ministério do Trabalho também estamos com interação. Bem lembrado. Tá? Então, o que acontece? Isso vem sendo feito. Por mais que nós façamos propaganda, entre aspas, que a gente dê visibilidade para esse assunto, não são todos os colegas do setor que têm acesso às informações. Então, nós convidamos as empresas associadas, as pessoas do setor que estão próximas a nós, a divulgarem, a participarem. E quando a gente fala, olha, venha se associar à Brava, vem participar dessas movimentações, é porque isso tudo que eu estou falando, que dessas oportunidades, isso tudo que acontece, a gente vivencia no dia a dia na Brava. São conversas corriqueiras que a gente tem na Brava. Sabe? E não são conversas de castelinhos de empresas que estão combinando uma coisa ou outra. Não, isso é papo normal. Essas informações a gente vai trocando, a gente vai ter a oportunidade de tratar no dia a dia de uma maneira muito corriqueira. Eu que estou tendo a felicidade agora, pelo Parra, de ter a oportunidade de falar para todos vocês que estão ouvindo. E aproveite, propague isso, divulgue isso. É isso aí. Responder objetivamente a sua pergunta, assim, a Brava vem fazendo e vem divulgando da maneira mais intensa possível. É que talvez você não tenha tido ainda a felicidade, a oportunidade de ter tido acesso a essas informações. Mas se você deixar aí o seu e-mail, nós vamos incluir você no nosso e-mail, você vai passar a receber o nosso Brava News semanal, que toda semana a gente gera as informações das novidades que acontecem. E essas coisas são tratadas, assim, são relatadas de uma maneira bastante frequente e bastante contínua. Aí, falando sobre PMOC, eficiência energética, também sobre qualidade do ar interior, que aí, né, qualidade do ar de ambientes, eu faço um relato, assim, de uma interpretação muito tendenciosa. Antes de 2018, se falava muito em eficiência energética. Só se falava em eficiência energética, e em segundo plano vinha a qualidade do ar interior. E PMOC, todo mundo sabia que existia, mas era uma coisa corriqueira, era uma coisa que fazia parte das rotinas de manutenção. Eu fui estagiário de uma empresa, na época da faculdade, na década de 80, começo da década de 80. Eu fazia PMOC. Eu era o estagiário, depois eu supervisionei uma equipe, e eu tinha que ir para uma obra, quando a gente ia fazer o levantamento da obra, o que tinha de equipamento, qual era o estado de conservação, de operação, eu tinha que escrever. Não tinha PMOC como tem hoje, que o Parra formatou. Então, o PMOC era assim, olha, tem uma torre de resfriamento, capacidade tal. Ia no catálogo do fabricante, bom, aqui fala que a rotina de manutenção é assim, assim, assado, tantas vezes por ano, assim, assim, assado. Ok. Um self-container de modelo tal, da marca Starco, da marca Tecfrio, da marca XYZ, né? Cadê o manual de operação desse self? O manual fala isso assim, assim, assado. Então, a gente tinha que montar o PMOC, que não tinha o nome de PMOC, tinha o nome de rotina de manutenção preventiva, rotina de manutenção corretiva. Então, o PMOC sempre existiu. O que aconteceu foi que, nos últimos anos, e eu atribuo isso objetivamente, de uma maneira muito
muito enfática para o Parra, que o Parra deu muita ênfase dentro da Brava para o ordenamento de PMOC. O PMOC começou a ser discutido dentro da Brava pouco depois da morte do ex-ministro Sérgio Mota, que foi ministro das Comunicações do Fernando Henrique Cardoso. Isso foi em 1998. Ele faleceu no hospital, motivado por infecções pulmonares, que depois se descobriu que ele tinha uma bactéria no pulmão, que era uma bactéria semelhante à que tinha no sistema de ar-condicionado. Falavam que era do hospital, mas depois foram descobrir que na casa dele tinha essa bactéria também, no gabinete dele também tinha essa bactéria. Então, eu falo que ele morreu no hospital por causa da bactéria que tinha no hospital. Não foi por causa do hospital. Foi da bactéria que ele desenvolveu e que essa bactéria existia em tudo quanto era lugar. Mas, a partir daquela oportunidade, o ministro da Saúde, José Serra, acho que todo mundo já sabe dessa história, mas ele investiu fortemente no desenvolvimento de rotinas de manutenção do sistema de ar-condicionado. Aí apareceu muitas discussões na Brava, muitos colegas do Brasil inteiro começaram a discutir na Brava, atuando junto com a Anvisa. A resolução 09 da Anvisa foi a precursora do PMOC, vieram outras resoluções, outras normativas, e o fato é que o PMOC começou a ser discutido dentro da Brava por muita gente durante muitos anos. Por questões políticas e burocráticas, o assunto ficou parado a lei do PMOC ela foi redigida dentro da Brava, pelo Departamento Jurídico da Brava, com auxílio de vários colegas da área técnica. O primeiro relator, deixou o assunto engavetado, ficou engavetado durante um bom tempo. O segundo relator, o nosso xará, Arnaldo Faria de Sá, essa lei, ele desengavetou essa lei. Aí houve uma movimentação em 2017 muito intensa da Brava, junto com os colegas que compõem o CNCR, o Comitê Nacional naquela época era o Comitê Nacional de Climatização e Refrigeração, hoje ele chama Conselho Nacional. Houve uma movimentação, interação com o deputado Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo Faria de Sá conseguiu levar à plenária e essa lei acabou indo para o presidente Temer para sancionar a lei no dia 4 de janeiro de 2018. Então, essa é a história rápida do que foi a lei do PMOC. Só que, aqui, entre nós profissionais, a gente tem que admitir, a lei tinha que ter sido regulamentada em até 180 dias depois da promulgação da lei, depois que o presidente Temer assinou a lei. E isso não aconteceu até hoje. Por quê? Por movimentações políticas que não deram atenção até hoje para a regulamentação dessa lei. Bom, então por isso que eu falo que até 2018 se sabia que existia o PMOC, mas se dava atenção como alguma oportunidade das empresas exercitarem as suas atividades profissionais. Quando a lei foi promulgada, no dia 4 de janeiro de 2018, veio um boom, né? Aí a coisa começou a tramitar de uma maneira intensa para o nosso setor. A PMOC passou a ser a primeira questão a ser tratada pelos profissionais do nosso setor, junto com eficiência energética. Porque a eficiência energética sempre vai ser algo a ser alcançado, algo a ser perseguido, algo a ser estudado, a ser desenvolvido, sempre vai ter alguma coisa boa, melhor para ser feito com a eficiência energética. E qualidade do ar interior caiu para o terceiro plano. De novo, mesmo conceito. Tem que ter qualidade do ar interior, tem que ter qualidade do ar interior. Nessa época, o Qualidor da Brava já vinha atuando de uma maneira muito intensa, vinha fazendo várias movimentações, já vinha fazendo aquilo que é o que tem que ser feito. Se nós considerarmos que o objetivo final de uma instalação de ar-condicionado para conforto é a qualidade do ar interior, você começa a contar a história de trás para frente. Eu, por exemplo, estou no meu escritório aqui na minha casa, num cômodo, a qualidade do ar interior aqui tá ruim, porque eu estou com janela fechada e o ar-condicionado fechado. Estou gerando ppms aqui a rodo. Né? Então, daqui a pouco eu vou abrir a janela quando terminar aqui a minha live. Né? Mas, assim, qualidade do ar interior é uma coisa que todo mundo sabe que tem que ter, tem normas para serem respeitadas, e fica assim, olha, tem que se respeitar a norma. Mas como a norma não é lei, não tem efeito de lei, então a qualidade do ar interior sempre ficou relegado a um segundo plano. E foi o que aconteceu em 2018 e 2019. PMOC era o que tinha que movimentar o nosso setor. Até que veio a Covid. A Covid veio e bagunçou tudo.
reestruturou tudo. Por quê? Todo mundo se deu conta, especialistas ou não, oportunistas ou estudiosos, todo mundo passou a olhar, a exigir, a desejar que a qualidade do ar interior, onde você está habitando, passa a ser alguma coisa respeitada, normatizada, feita de uma maneira adequada. E, de novo, quando você projeta um sistema de ar-condicionado, uma instalação de ar-condicionado, você instala o que você quer como resultado final? Que a climatização dos ambientes seja adequada, correta, da melhor qualidade possível. Isso é que interessa. Se a instalação é de aço inox, se está bem isolado ou não, não interessa. O que interessa é o resultado final. O que interessa é ter qualidade do ambiente que está sendo climatizado. Isso é que importa. E no ano passado e hoje, você fala em qualidade do ar interior como uma coisa, como o objetivo a ser atingido em qualquer instalação, seja uma instalação nova, seja uma instalação a ser retrofitada, a ser reformada ou não. Em segundo lugar, passou a ser o PMOC. Isso não é demérito. Você não fala em qualidade do ar interior se você não fala em PMOC. Você não consegue ter qualidade do ar interior se você não tiver um PMOC bem executado, bem planejado e bem executado. E eficiência energética ficou relegada a terceiro plano, porque tudo se justifica. A Renabrava 9, que foi editada em tempo recorde pela Brava no ano passado, Renabrava são as recomendações normativas da Brava. É o melhor entendimento técnico que alguns grupos de profissionais que trabalham, que atuam dentro da Brava, podem ter em relação a determinado assunto. Não é uma norma, mas é o melhor entendimento. A Renabrava 9 ela foi realizada no ano passado em 2 semanas. E o pessoal trabalhou direto em 2 finais de semana. O departamento de projetos, de projetistas e construtores da Brava trabalhou de uma maneira primorosa. Eles coordenaram a realização dessa Renabrava de uma maneira assim sensacional. Por que eu estou falando dessa Renabrava? Nessa Renabrava foi dito aquilo que foi previsto pela ASHRAE, que foi previsto pela REVA, da Europa, que foi previsto pela ASHRAE também. Abra portas e janelas e põe o ar-condicionado para funcionar. Renove o ar constantemente. Se você não tiver tomadas de ar adequadas, abra portas, janelas, crie frestas e põe o ar-condicionado para funcionar para você promover a renovação da maneira mais intensa possível. Aumente essa taxa de renovação de ar da maneira mais intensa possível. Você vai consumir mais energia. Por isso que a eficiência energética ficou relegada a terceiro plano, por uma questão de segurança. O que se espera daqui para frente, a partir do ano que vem em diante? Que qualidade do ar interior e eficiência energética vão dominar as boas práticas de engenharia. E quando eu falo em boas práticas de engenharia, estou falando das questões técnicas, né? É o jargão que se usa. E as inovações tecnológicas também. Então, essa combinação desses dois aspectos, qualidade do ar interior e eficiência energética, dominam o nosso dia a dia dos profissionais do nosso setor aqui para frente. E em terceiro ficou o PMOC. De novo, não por demérito, é porque sem PMOC você não consegue ter nenhuma coisa nem outra. É que o resultado final, o objetivo final, o que se espera que uma instalação de ar-condicionado entregue é a qualidade do ar e com uma eficiência energética boa. Tá? O objetivo final de uma instalação não é o PMOC. Você faz o PMOC para que a instalação opere corretamente. Então, de novo, você não vai conseguir falar em eficiência energética, você não vai conseguir ter um resultado de qualidade do ar interior adequado se você não tiver PMOC. É isso aí. Tá? Posso ir em frente? Opa! Palavra vamos sua. Lá. Aí vamos falar de qualidade do ar interior. Né? Qualidade do ar interior, de novo, é aquilo que se espera hoje. Tá? O que você espera da qualidade do ar interior? Que tenha uma melhora na distribuição do ar no ambiente. Aqui eu vou fazer um parêntese. Ar-condicionado. O termo ar-condicionado, eu digo que é um termo mal traduzido, né? Porque ele vem do termo em inglês, air conditioning. O melhor termo, eu entendo que não seria ar-condicionado. O melhor termo, acho que seria ar climatizado. Ar adequadamente climatizado. Mas ar-condicionado, todo mundo sabe do que nós estamos falando.
E o que é ar-condicionado? Qual é a definição de ar-condicionado? É um sistema que propicia simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o controle da temperatura, da umidade, da renovação do ar, da filtragem do ar, que a gente chama de purificação, e a distribuição do ar. Então não adianta nada. Eu tenho um mini split aqui no meu escritório, que ele me dá um jato aqui nas costas terrível. Então eu tenho que ficar controlando para deixar numa posição. E isso não é uma função adequada de ar-condicionado. Então essas 5 funções, controle da temperatura, umidade, renovação do ar, filtragem e a distribuição do ar, elas têm que acontecer simultaneamente para você atender os 5 requisitos do que é uma instalação de ar-condicionado. Tem um 6º conceito, que é uma consequência. É o controle de ruído. Quando você faz uma instalação de ar-condicionado, você tem que trabalhar a geometria da instalação para que ele fique, os equipamentos, os sistemas, os subsistemas fiquem num determinado local que não promova ruído, que não transfira ruído através dos dutos, que não transfira ruído de uma parede através de uma parede. Então, esse 6º elemento também é alguma coisa que tem que ser levado em consideração num projeto, um dimensionamento, uma instalação de sistema de ar-condicionado. Vamos continuando, para garantir a qualidade do ar interior. Adoção de filtragem categoria no mínimo MERV 13, ou seja, melhorar a filtragem. Opa, parece que temos probleminha técnico. Bem, amigos e amigas da Brava, parece que temos o Arnaldo Basile, que foi cortado pelas forças ocultas. Mas ainda bem, nós já estávamos, meus amigos, nós já estávamos aqui no finalzinho da nossa live. Essas informações elas vão ficar à disposição dos amigos e amigas da Brava. Quem tiver interesse em receber essas informações, por favor, deixe nos comentários, nós vamos nos movimentar, a gente manda para você, manda no seu e-mail, manda no seu WhatsApp, é só pedir, são informações que a gente vai ter muito prazer em compartilhar. Infelizmente, o Arnaldo Basile caiu, eu gostaria muito de agradecer a presença dele nessa live aqui, nós extrapolamos um pouquinho da hora, mas o assunto muito interessante. Então, não percam, quinta-feira que vem, nós temos a nossa live sobre novas tecnologias, sobre produtos para a climatização, ar-condicionado. Vai ser meu amigo pessoal, Manuel Gameiro, foi diretor lá da Trene há um bom tempo atrás. Nós trabalhamos muito tempo juntos, vai ser uma satisfação de apresentar as novas tecnologias que temos aí para oferecer. Eu gostaria de finalizar pedindo para você que nos acompanhou até agora, tirar uma foto aí e marcar os seus amigos, né? Mandar para a turminha, me ajuda a divulgar a nossa vontade de fazer a difusão do conhecimento. Nos acompanhe nas mídias sociais, deixe seu like no YouTube, lá no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos à disposição aí para o que der e vier. Pessoal, fiquem com o meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido essa live. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e tudo de bom a todos, hein, pessoal? Até a próxima.